Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. Essa linha editorial foi criada com o intuito de trabalhar os principais erros e problemas dentro do processo de originação de um novo empreendimento de base imobiliária. Meu nome é Cristiano Rabelo. O tema que nós falaremos hoje é: o que é inteligência de mercado? Inteligência de mercado é um processo contínuo que começa com a coleta de dados, depois a gente passa para a geração da informação. A geração da informação nos permite gerar conhecimento e o conhecimento permite entender a curva de maturidade da inteligência, ou seja, a inteligência de mercado sendo construída. E o fator crítico de sucesso da inteligência de mercado está justamente entre o processo de coleta de dados e geração da informação. Eu gosto sempre de começar pelo final. Eu preciso entender o que eu quero ter como resposta, o que eu quero medir, quais são as análises, as respostas que eu preciso obter, seja de um projeto, seja do posicionamento de mercado, de uma determinada situação. A partir do momento que eu consigo entender aquilo que eu preciso medir, eu consigo compreender aquilo que eu preciso coletar. E olha que bacana, nesse momento que a gente consegue compreender o que nós precisamos ter de informação, a gente começa a compreender aquilo que a gente tem na mão e aquilo que a gente não tem na mão. Entendendo, inclusive, que as informações não necessariamente serão informações somente fora da empresa. A gente começa a compreender aquilo que a empresa já tem. Quais são as informações, qual o histórico de empreendimentos, quais são os históricos de negócio que a empresa já tem, qual a curva de maturidade que nós temos enquanto empreendedores sobre aquilo que nós pretendemos trabalhar. Nós temos, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, nós temos, por exemplo, um histórico de resultados que possa sinalizar para a gente o nível de risco daquele negócio que a gente trabalha, ou simplesmente tudo aquilo que a gente tem são informações de benchmark, ou informações de concorrentes, de amigos e de termômetros do mercado. Pois é. Então, combinando as informações internas e externas, a gente começa a construir toda a dinâmica de informação. Uma das coisas que eu mais vejo dentro de uma série de empresas, e não são poucas, tá? São muitas, é o desperdício dos dados. Na realidade, eu não digo nem desperdício dos dados. As pessoas têm um monte de dados, mas os caras não sabem simplesmente o que fazer com o dado, justamente porque ele não consegue compreender direito qual o tipo de informação que ele precisa ter. Quais são as variáveis sintomáticas que vão sinalizar para a gente a atratividade de mercado? O que sinaliza risco? O que sinaliza atratividade ou oportunidade? Então, a partir da compreensão daquilo que você precisa ter, a gente vai em cima das variáveis corretas. E aí a gente vai conseguir entender qual a alquimia que a gente pode fazer em cima de todo o banco de dados que nós temos. O fator crítico de sucesso da inteligência está justamente nesses dois pontos: a geração da informação com a coleta de dados. Porque se você começa a gerar informação inconsistente, ou informação que não vai te levar para lugar nenhum, informações superficiais, que é o mais perigoso, você vai gerar um conhecimento raso, que vai te dar uma inteligência de negócio rasa e que vai influenciar totalmente na tua tomada de decisão. Um dos maiores erros do empreendedor é confundir pesquisa de mercado com inteligência de mercado. A pesquisa de mercado ela é tão somente um método utilizado para coletar dados. Para coletar dados, sejam eles dados primários ou dados secundários. Cristiano, o que são dados primários e o que são dados secundários? Basicamente, os dados primários são os dados que a gente precisa coletar
informação via entrevistas, via entrevistadores. A gente tanto pode fazer isso através de pesquisas quantitativas, como a gente também pode fazer isso através de pesquisas qualitativas. Ou seja, grupo focal, entrevistas no chão, entrevistas por telefone, pesquisa de satisfação. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender essas informações, a gente vai construindo o nosso conjunto de sinalizadores, conjunto de informações que vão sinalizar se aquele projeto é ou não atrativo. Eu sempre gosto de fazer uma combinação entre dados primários e dados secundários. Eu acabei de explicar para vocês o que são dados primários. São os dados que a gente precisa lá no chão coletar, né? A gente precisa realizar a entrevista, a gente precisa fazer algumas observações. Os dados secundários, a gente vai ter acesso a banco de dados já estruturados. Bancos de dados do IBGE, do IPEA, do Banco Central, do Ministério do Trabalho. E aí a gente vai buscar esses bancos de dados e extrair as informações, correlacionar as variáveis para que a gente consiga compreender alguns cenários. Sejam cenários ligados à economia, sejam cenários ligados à dinâmica econômica local de uma cidade, que pode sinalizar para ti a capacidade que aquela cidade tem de gerar novos ciclos de demanda, a quantidade de empresas que estão na cidade que vão sinalizar para você, por exemplo, o nível de aceleração econômica que aquele município ou aquela microrregião tem. Observe que a combinação do dado secundário e do dado primário ela é fantástica, porque uma te dá a possibilidade de entender o cenário consolidado de uma determinada situação, seja da dinâmica econômica, seja da empregabilidade na região, que impacta diretamente o potencial de consumo de novos produtos, seja do fechamento ou abertura de novas empresas, seja do perfil sociodemográfico de uma região, ou seja, a quantidade de famílias, o perfil de idade, o adensamento domiciliar, quantas pessoas tem por domicílio. E tudo isso a gente consegue extrair de bancos de dados já estruturados, ou seja, eu não preciso fazer o censo, eu não preciso ir lá coletar, eu não tenho o esforço de entrevistar. Isso existe. Então, esses dados secundários, amarrados e combinados com os dados primários, que a gente vai lá no chão coletar informações, fazer análises qualitativas, essa combinação é perfeita. Uma mostra o cenário macro e a outra mostra o cenário micro. Olha que bacana. Mas tudo isso se dá a partir do planejamento. A partir do planejamento, sinaliza o teu objetivo principal. O meu objetivo é empreender, o meu objetivo é gerar valor, o meu objetivo é ganhar dinheiro, o meu objetivo é ser o melhor empreendedor da região dentro daquele nicho de mercado. Então, a partir daí, a gente vai começando a levantar o quê? O que é bom e o que é ruim para a gente. Se você tem dificuldade de levantar as informações que você precisa ter como resposta, se isso para você é uma coisa muito macro, vamos destronar isso aqui, vamos abrir um pouquinho mais. O que você precisa para ter sucesso? Nesse momento você já começa a entender que você precisa compreender o teu perfil de empreendedor. Ou seja, qual o nível de maturidade que a tua empresa tem, qual o nível de multidisciplinaridade que a tua empresa tem, que demandará ou não de pessoas externas, de prestadores de serviço. E aí você consegue entender, poxa, o bom para mim é empreender em ciclos curtos. Eu quero trabalhar com projetos que têm uma rotatividade maior. Então a gente já começa a compreender uma série de variáveis que a gente vai precisar coletar que estejam ligadas a isso. Por exemplo, eu não posso entrar em loteamento, porque o loteamento tem um ciclo de maturação mais demorado. Então, necessariamente, eu já vou trabalhar para empreendimentos verticais. Poxa, se eu vou trabalhar para empreendimentos verticais, uma das variáveis super importantes é o nível de renda formal. Qual o percentual de pessoas economicamente ativas da região que tem renda formal? Porque se eu não tiver essa variável coletada, eu posso ter um falso positivo. Aquela cidade, todo mundo ali tem uma renda bacaninha, mas poucas pessoas têm renda formal. Ou seja, eu não consigo performar renda via instituição bancária.
o que impacta totalmente o ciclo curto. Então, a compreensão daquilo que você quer ter para você, ela vai balizar o que você deve coletar. Quais são as variáveis que você precisa ter que vão sinalizar para você a melhor situação, o melhor modelo de entrada, a tomada de decisão ótima. Compreendeu? Então, a inteligência de mercado consiste em justamente a gente compreender aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. A partir desse momento, a gente vai começar a amarrar os pontos. Caramba, quais são os dados que podem sinalizar para mim algum termômetro disso que eu quero? Quais são os dados que podem sinalizar para mim alguns termômetros daquilo que eu não quero? E a partir desse momento, a gente vai conseguir entender quais são os métodos mais adequados de pesquisa. Quais são os métodos mais adequados, não vou nem falar de pesquisa, de metodologia. E a gente está falando aqui da inteligência de mercado, e mais uma vez eu digo, a inteligência de mercado ela é abrangente. Ela é o conjunto de vários métodos para que a gente possa chegar ao fim, para que a gente consiga ter conhecimento necessário e informação rica para que a gente consiga tomar a decisão ótima. E o que é a decisão ótima? Fazer ou não fazer? Pegar o caminho A ou pegar o caminho B? Exatamente isso que vai nos permitir a construção dessas informações integradas para que a gente consiga chegar no nosso objetivo principal. Ou seja, eu preciso ter uma análise totalmente integrada, que vai do macro ao micro, que vai do mercado para dentro da empresa. E se você já tem, por exemplo, alguma trajetória no mercado, onde você deseja empreender, você já tem o quê? Ativos. Você já tem dados que podem sinalizar para ti direções. Ainda nesse processo de inteligência, né? A gente é muito procurado, às vezes, para compreender o porquê que um empreendimento não está vendendo. Primeira coisa que a gente pergunta é: você teve venda? Teve. Eu quero entender como vender os meus estoques. Tá, joia? Antes de a gente compreender quem vai poder comprar os teus estoques, quem já comprou parte do teu empreendimento? Essas pessoas estão satisfeitas? Por qual motivo elas compraram o teu negócio? Observe que aí, antes de a gente aplicar, por exemplo, uma pesquisa de mercado ampla, onde a gente vai lá entrevistar novos potenciais compradores, onde a gente vai entender, por exemplo, o que a concorrência está fazendo, a gente vai compreender aquilo que você já fez, através dos dados que estão lá. Ah, Cristiano, mas eu não tenho esses dados tratados. Não tem problema, a gente começa a tratar. Vamos pegar tudo que está lá no contrato, entender se a persona, quem é o teu comprador, da onde essas pessoas vieram, qual a área de influência delas, elas compraram o teu produto para quê? Para investir, para morar, elas já têm domicílio próprio quitado, ou seja, elas moravam de aluguel ou não, são solteiros, são casados, quem são essas pessoas? Igual o Globo Repórter, quem são, da onde vêm, o que comem, enfim, é exatamente isso. Antes de a gente apontar a nossa luneta para buscar novos compradores, eu preciso compreender quem já comprou. E olha que interessante, é super interessante isso, porque quando a gente vai realizar algum tipo de pesquisa, a gente sempre vai construindo a lógica com base na vocação do teu negócio, seja a vocação do teu terreno, seja o perfil do teu projeto, ou seja, quem são os potenciais compradores, tentando localizar, por exemplo, bolsões de demanda reprimida que tem um maior potencial de compra. Mas quando você já tem uma informação consolidada, essa informação ela já serve de ponto de partida para a gente mapear se nós devemos ou não continuar nesses caminhos. Quem comprou, por que comprou. Olha que interessante. Por que as pessoas compraram o teu produto? Quem comprou? Por que comprou? Aquele cara que passou lá no teu estande de venda e eventualmente não comprou.
O que fez com que esse cara chegasse no teu stand de venda e não comprasse? Poxa, alguma coisa motivou ele. Alguma coisa chamou a atenção do teu produto. É exatamente isso que a gente precisa entender. Quem comprou porque comprou e quem não comprou porque não comprou. Observe que a gente vai construindo dados, e nesse caso a gente já tem aí dados primários, dados que já foram ali de demandas espontâneas, onde a gente já tem ali informações consolidadas na empresa. Ou seja, não são hipóteses, elas não são estimativas, elas são fatos. E aí, a partir dessa combinação, a gente vai começando a construir as outras informações, através de novas coletas de informações, sejam elas novos questionários, novas aplicações qualitativas, grupo focal e por aí vai. Exatamente isso. Então, a pesquisa de mercado é parte, é uma ferramenta dentro do processo de inteligência. A inteligência é abrangente. A inteligência é o final, ela é o resultado da curva de maturidade. Ela é o resultado do conhecimento que você adquiriu através das informações que você levantou. E o bacana disso é que você consegue realmente entender o porquê das coisas. A inteligência é exatamente isso, é o conjunto de análises que consegue dizer o porquê das coisas, o porquê que deu certo e o porquê que deu errado. E aí a gente tem condições de calibrar o nosso projeto, aparar as arestas, calibrar o nosso canhão. Isso pode ser feito constantemente. Na realidade, isso deve ser feito constantemente. Dentro do processo de originação, na hora que a gente constrói o produto, no pré-lançamento, na comercialização, que a gente vai o tempo inteiro compreendendo se precisa ou não ajustar a estratégia para poder comunicar melhor o nosso produto, para poder ter uma absorção melhor na comunicação, diminuir o nosso custo de marketing, aumentar a eficiência, simplesmente porque eu consigo trabalhar marketing de guerrilha, porque eu consigo trabalhar marketing cirúrgico. Tudo isso a gente consegue com esse processo consolidado. É um ecossistema de informações que, ao se integrar, a gente consegue elaborar caminhos, a gente consegue diagnosticar o nosso negócio, a eficiência do nosso negócio ou a ineficiência. Bacana, né? Beleza, Cristiano, e dentro dessa lógica toda, por que isso é importante? Engraçado que eu fiz uma live um dia desse, e uma das pessoas me perguntou: Cristiano, eu já tenho um empreendimento que é viável, olha que legal, eu tenho uma porrada de cadastros qualificáveis, né? Cadastros de compra quente. Então, tipo, eu vou lançar um prédio e eu já tenho aqui 2 vezes a quantidade desse prédio em cadastros. Então, é só lançar mesmo, é só trabalhar aqui o meu registro de incorporação e lançar, porque eu estou com venda certa. Eu não preciso fazer viabilidade, eu não preciso trabalhar um processo de inteligência. Engano seu. A inteligência de mercado, presta bem atenção, a inteligência de mercado ela permite compreender qual o melhor modelo de entrada antes de entrar. Ainda que ele seja viável, qual é o modelo de entrada que vai diminuir o máximo possível de problemas, de riscos e maximizar o máximo possível de resultados, de ganhos. Diminuição de ciclo, recuperação de capital mais rápido, aumento da minha taxa de retorno, simplesmente porque eu consegui entender que naquela situação, eventualmente, não era tão interessante incorporar o terreno em unidades físicas, era melhor fazer um híbrido entre unidades físicas e pagamento em dinheiro. A inteligência de mercado ela consegue te dizer isso, ela consegue dizer inclusive que, caraca, apesar de eu ter um monte de gente aqui já dizendo que quer comprar, com todos os cadastros preenchidos, com documentação, tudo aqui já disponibilizada, isso não pode ser um motivo para aumentar preço, porque eu estou vendendo o produto totalmente alinhado com a capacidade de compra dos meus compradores, e se eu aumentar demais o preço, ou qualquer coisa, se for um produto popular, por exemplo,
que são extremamente sensíveis a preço, só aumentar essa galera todinha que se cadastrou não compra. Gente, eu já vi isso de perto. Eu já vi empreendedor com cadastros, com fila de gente querendo comprar um produto popular, por exemplo. O cara achava que isso para ele era motivo de poder aumentar preço, porque ele tinha uma demanda maior do que a oferta que ele estava colocando, e ele dava condição tranquilo de ele aumentar preço. Ele aumentou e parou de vender. Por quê? Porque é uma questão matemática. Se você está colocando um produto que tem sensibilidade de preço, ou seja, que a tua demanda tem uma capacidade limitadíssima de compra, se errar demais, se você aumentar demais, você perde venda. Se você abaixar o preço demais, você perde margem. Então você tem que realmente entender que você está acertou o teu produto. Eu acho interessante isso. Vendeu rápido significa que podia ter vendido mais caro. Não necessariamente. Você pode ter acertado em cheio a demanda que estava lá como demanda reprimida. Você acertou o produto, você acertou o preço, que as pessoas podem comprar, e o teu produto é escasso, ele está totalmente alinhado com o teu comprador. Alinhado, palavra, alinhado. Vamos falar de alinhamento? A inteligência de mercado permite compreender o que é alinhamento. O que as pessoas esperam do teu produto no mercado? O que os meus concorrentes estão fazendo para essa demanda? Quais são os gaps entre aquilo que as pessoas desejam e aquilo que os meus concorrentes estão fazendo? E aí a gente começa a encontrar nichos de mercado, mesmo dentro de um mercado sangrento. Olha só, a combinação de dados primários, secundários, ou seja, dados secundários. Eu já tenho bancos estruturados onde eu analiso toda a cidade, capacidade que ela tem de gerar negócio. Os dados primários eu estou o tempo inteiro coletando, sejam eles internos, dentro da linha de maturidade que eu já tenho, sejam eles externos. E aí a gente vai conseguir sempre compreender o melhor modelo de entrada antes de entrar. E se você já entrou e está com problema, caramba, alguma coisa está acontecendo, eu não estou conseguindo vender. Será que eu errei o meu produto? Será que eu aumentei demais o meu preço? Nesse momento você vai conseguir ter esse diagnóstico. Porque a leitura integrada de todo esse ecossistema vai possibilitar você alternativas. Para onde você deve apontar o teu canhão? O que você deve potencializar e o que você deve mitigar? Porque se você não tiver essa compreensão, tudo vai ser achismo, tudo vai ser feeling. E você pode estar indo dentro do caminho correto e você pode... como essa situação. Cristiano, se já é viável, por que eu vou fazer isso tudo? Para entender como melhorar ainda mais o teu projeto. Para entender, por exemplo, que se você tem muita demanda, você não pode aumentar o preço, porque senão você não vai vender. É lógico, a depender do produto, tem mercados que, a depender da demanda, se for uma demanda de médio, de alto padrão, quanto mais escasso, mais caro é. Fato. Mas tem situações que não. Quanto mais escasso, mais caro, menos eu vendo. É questão matemática, mais uma vez eu digo. O cara não consegue comprar o teu produto. E é isso que a gente precisa entender. Qual o plano de risco do meu projeto? Seja ele um projeto com perfil popular, médio padrão, alto padrão. Quanto mais popular for o teu projeto, mais risco você tem, porque você tem margens pequenas. Qualquer oscilação te coloca no negativo, trava o teu negócio. Cristiano, então o negócio é a gente trabalhar em alto padrão. Alto padrão você tem um risco, você tem uma demanda escassa. Sempre dentro de uma cidade, a menor demanda é a demanda de alto padrão e é a demanda mais potencializada, porque todo mundo quer lançar um empreendimento mais agregado, rico em atributos, com o maior valor possível para que ele tenha a maior margem possível. Só que se eu erro a mão e boto muito produto, eu também não tenho gente para consumir. O mercado imobiliário ele não é infinito, ele é finito. Eu dependo de famílias para comprar aquele produto. Sejam eles moradores ou investidores. Porque o investidor ele compra para revender. Se não tiver morador, o cara que é investidor ele também não compra. Porque ele não vai
vai conseguir redobrar, ele não vai conseguir passar esse projeto. Eu sempre guardo um momento para responder algumas perguntas ao longo de tudo aquilo que a gente já fez, seja em curso, seja as principais perguntas que as pessoas fazem. Eu separei algumas aqui para responder para vocês. O que é necessário em uma boa análise de inteligência de mercado? É uma visão ampla, é uma visão integrada. Eu sempre gosto, como eu falei lá no início, de combinar dados secundários com dados primários. Os dados secundários, eles permitem... Vamos falar em pilares. Eu vou separar 3 pilares que eu vou dizer como é que a gente pega isso. 3 pilares. Dinâmica econômica, demanda e oferta. Dinâmica econômica, eu posso trabalhar com dados secundários. Vou pegar justamente variáveis, dados que vão sinalizar para mim se aquela cidade tem uma dinâmica econômica efervescente, se tem muitas empresas indo para a cidade, se tem muita empregabilidade, se tem pessoas economicamente ativas na região acima da média, se tem uma população flutuante rica, ou seja, muita gente de regiões circunvizinhas vindo trabalhar e elas não moram naquela região. Olha que bacana. Aí depois a gente começa a vir para o segundo pilar, que é a demanda. Na demanda, eu também tenho, nessa parte da demanda, tanto eu trabalho com dados secundários, quanto eu trabalho com dados primários. Tanto eu vou coletar informações, por exemplo, do banco do IBGE, do Ministério do Trabalho, eu vou entender, por exemplo, o perfil sociodemográfico, qual a quantidade de famílias, qual a renda média bruta familiar, marido e mulher, qual a idade dessas pessoas, qual o adensamento domiciliar, quantas famílias moram de aluguel, quantas famílias têm domicílio próprio quitado, quantas famílias ainda estão endividadas com seus domicílios financiados. Aí depois eu vou entender o que essas pessoas querem, eu já parto para o qualitativo, para o primário. Poxa, você quer comprar um produto, você tem desejo de compra para os próximos meses? Se sim, o que você pretende, o que você compra, o que é importante para você, o que não é importante para você. Aí a gente já começa a ter a combinação do segundo pilar, que é justamente demanda, tamanho do mercado e qualidade desse mercado. Tanto o tamanho desse mercado quanto a qualidade desse mercado. Por fim, a gente vai compreender o quê? A oferta. A oferta, tanto a gente pode buscar também dados secundários que já estão aí publicados em Suruscons, Secovis, ADEMES, como a gente vai poder, o CEBIC, por exemplo, também gera muita informação, como a gente vai lá no chão coletar essas informações, fazendo, por exemplo, aplicando metodologias de inteligência como o cliente oculto. Você vai lá se fazer de um potencial comprador para entender a estratégia de venda, a quantidade de produtos que ainda tem no estoque por tipologia, como o teu cliente está posicionando o negócio dele. Serve inclusive para você entender as imobiliárias parceiras que estão contigo no projeto. Aquela galera está posicionando o teu projeto de uma forma legal. Então, quando a gente faz a amarração desses 3 grandes pilares, tem muita gente, por exemplo, que faz um só, que só analisa a oferta. E tem como base, se ela está vendendo, ela está boa, a cidade está boa. Se ela não está vendendo, ela está ruim. Puta, isso é muito arriscado, porque você está menosprezando, desprezando as outras grandes variáveis que justamente potencializam a oferta. Quem gera oferta não é a oferta. Quem gera oferta é demanda. E quem gera demanda é a cidade rica. Quanto mais rica for a economia da cidade, mais atração ela vai ter para novos ciclos de demanda. E, por sua vez, gerará novos ciclos de oferta. Ou seja, a compreensão integrada de todo esse ecossistema vai te dar conhecimento. E esse conhecimento vai cada vez mais aumentar a tua curva de maturidade, a tua curva de inteligência de negócio. A inteligência de mercado, ela é continuada. A partir de cada informação dentro do processo de originação até pós-venda, da originação até o pós-venda. Depois vocês procurem um vídeo onde eu falo de uma série de metodologias aplicadas à inteligência de negócio dentro da jornada de desenvolvimento imobiliário aqui no nosso canal. Eu falo de uma série de metodologias aplicadas, mas ela não para nunca.
Eu uso dados para poder pegar a oportunidade, depois a gente vai validar a oportunidade, depois a gente vai implementar a oportunidade, depois a gente vai ver se a implementação está sendo igual àquilo que nós planejamos, e se não tiver, a gente já vai ajustando ali em tempo real. E depois aquilo que foi feito, que foi terminado, a gente vai gerar as nossas lições aprendidas, o que foi bom, o que foi ruim para nunca mais ser feito, e o que foi bom, vamos potencializar, porque esse é o caminho. Ou seja, o meu produto ele não termina quando eu vendo. O processo de inteligência ele começa quando a gente está originando o negócio e ele não termina nunca. Porque quando eu termino o meu negócio, quando eu tenho o meu pós-venda, eu vou ter mais informações para poder gerar uma nova originação. Uma originação mais rica. Porque ela já está ali carregada de lições aprendidas. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, no mesmo nicho, putz, fantástico. A gente vai ter muito mais maturidade, musculatura, para poder seguir aquele caminho, com menos possibilidade de erro e com muito mais assertividade. Faz sentido para você? Cristiano, quais riscos de não se realizar uma boa análise de inteligência de mercado? Bom, na realidade, o maior risco é você não compreender o que é inteligência. É você, por exemplo, confundir inteligência de mercado com pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, eu já te falei, é parte da equação. É parte da equação. Não necessariamente você fazendo só pesquisa de mercado, você vai conseguir ter, por exemplo, um direcionador, um diagnóstico bacana, que dê para você muito mais tranquilidade na hora de empreender. É exatamente compreender o que você precisa ter que vai fazer com que você tenha condições de buscar a informação adequada, seja ela através de uma ação sua, de coleta de informação no campo, ou simplesmente de correlação de dados através de bancos já estruturados. É entendendo essa lógica, e olha que bacana, gente, esse é um processo viciante, que cada vez mais, quando você vai finalizando os projetos e vai tendo a tão famosa lição aprendida, você vai rebuscando as suas análises. Você vai conseguindo refinar e pegar variáveis que vão sinalizar um refino ainda melhor daquela situação, daquela oportunidade. Isso é um processo que não acaba nunca. Daqui a pouco você está utilizando inteligência artificial para poder compreender ainda mais, ter mais clareza. Ah, Cristiano, a inteligência de mercado, ela mitiga 100%. Não, mas ela te dá um pé firmaço no chão. Ela tira para você tudo que ele blinda do teu caminho. E ela deixa o risco palpável. Olha que bacana. O risco torna-se palpável. Eu consigo compreender que existe uma maior probabilidade de dar certo do que não dar certo. E ainda que ocorra qualquer problema, o risco torna-se aceitável. Inteligência de mercado é exatamente isso. É você navegar de forma segura, compreendendo inclusive possíveis obstáculos que você tem no teu caminho. Inteligência de mercado é o final do processo. Mas para isso, você precisa entender o que você deseja e o que você quer ter como resposta. Isso você pode começar hoje. Você não precisa necessariamente de uma empresa, de uma consultoria para implementar a inteligência de mercado. A inteligência ela começa aqui dentro, na necessidade de compreensão de tudo que está acontecendo ao meu redor, seja dentro da empresa ou fora da empresa. Faça isso. Dificilmente você vai fazer bobagem, porque você vai chegar a dois possíveis caminhos. Você vai compreender que faz muito sentido continuar naquela direção, porque as oportunidades serão ótimas, ou não faz sentido algum continuar nessa direção. É melhor parar um pouquinho e esperar. Espero que tenha ajudado vocês. Ficou legal? O que é esse danado desse nome? Não. Nas etapas de coleta de informação, coleta de dados, na hora que o cara chegou, simplesmente tá foda.
Você consegue cortar, cara?